Todos se recordam da famosa passagem bíblica em que Cristo, crucificado entre dois homens, após um diálogo, dirige-se a um deles e diz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Já parou para pensar que naquele mesmo dia Jesus não iria descer à mansão dos mortos e ressuscitaria somente no terceiro dia, como nos ensina o credo católico? Então, aonde o bom ladrão foi com Cristo? Vamos juntos mergulhar nas Sagradas Escrituras e desvendar essa incógnita. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43, encontramos o seguinte diálogo do Senhor com o bom ladrão. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então fica a pergunta: o bom ladrão entrou no céu naquele mesmo dia, antes de Jesus inclusive, que desceu à mansão dos mortos? Para entendermos a questão, devemos compreender o que a Sagrada Escritura e principalmente o Evangelho de São Lucas denominam como céu e paraíso. No Antigo Testamento, o céu é a habitação de Deus, como vemos em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, que trata da vocação do profeta, onde somente os serafins tinham acesso a Deus. No ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda de sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. No profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos o Filho do Homem como o único que foi introduzido à presença de Deus, o ancião. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Antes da redenção realizada pelo Senhor, o ser humano não tinha acesso a Deus, como vemos em Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Por sua vez, no Antigo Testamento, o substantivo paraíso exprime a noção de um jardim ou horto, derivado do termo persa antigo peridessa, passando para o grego como paradissos, pardesh em hebraico e em português paraíso. Vemos o substantivo aparecer em Cântico dos Cânticos 4, versículo 13 e também no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 8. No Novo Testamento, o substantivo é encontrado com este sentido no livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Vemos, portanto, que o conceito de paraíso e de céu são distintos. No Evangelho de Lucas, o paraíso corresponde ao seio de Abraão. Em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31, uma realidade após a morte, na qual os justos viviam junto dos patriarcas. Os maus viviam o castigo eterno do Hades. Logo, a mansão dos mortos, ou o Sheol, no tempo do Novo Testamento, era já compreendido tendo 2 aspectos, ou seja, de punição ou de recompensa após a morte. Somente com a morte do Senhor temos acesso ao céu, por causa do perdão dos nossos pecados. No batismo de Jesus, o céu se abre para não mais se fechar, como vemos em Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. E no período entre a morte na cruz e a aparição do ressuscitado aos 12 no cenáculo, o Redentor foi pregar aos que estavam no Sheol, ou na mansão dos mortos, como se lê na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, nos versículos 18 a 22. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Portanto, quando Jesus respondeu ao bom ladrão, "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", se referia a estar na parte da mansão dos mortos onde os justos repousavam, isto é,
no seio de Abraão, para de lá introduzir no céu todos os justos, agora redimidos, como afirma a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, como Cristo Jesus. O evento-chave para entendermos a passagem do paraíso ao céu é a ressurreição do Senhor. Antes dela, os justos viviam no seio de Abraão, no paraíso. Após a ressurreição, somos redimidos e temos acesso a Deus no céu. Após o século I, houve uma equivalência entre o conceito de paraíso e de céu, como vemos principalmente na Idade Média, com Dante Alighieri. E então, a resposta para a pergunta central deste vídeo é não. O bom ladrão ingressou com Cristo no paraíso, no seio de Abraão, lugar onde estavam os justos, aguardando a vinda do Cristo para levá-los à presença de Deus. E assim chegamos ao término deste mergulho nas Sagradas Escrituras. Se deseja continuar explorando esse universo de sabedoria, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo. Curta e compartilhe este vídeo. Juntos nós continuaremos a desvendar os ensinamentos sagrados. Até a próxima, se Deus quiser.